Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos de informações aqui já, né, após essa vitória do Palmeiras aí. Vamos de bastidores aí dessa vitória do Palmeiras. E informações também já sobre esse jogo da Libertadores. Palmeiras que vai ter... Tem vários jogadores inscritos. E o André Hernan, né, e o Ricardo já adiantaram aí as informações sobre Paulinho aí, né, Vitor Roque. E o Palmeiras já viajou para jogar. E vamos ver aqui como é que está esse bastidores, beleza? E já a gente vê também a análise do Lavieri sobre esse jogo de ontem. Então, chega mais, vamos ao vídeo. O Palmeiras ele leva porque os profissionais estão indo para lá e como ele já tem treinado com o grupo, é para ele seguir cumprindo esse treinamento com o grupo, não é que ele vai jogar. E sobre o Vitor Roque, o Hernan pode atualizar, porque você já tinha conversado com o pessoal lá em Barueri, não é, Hernan? Porque talvez ele nem, não jogue... Você falou, ó, ele não vai jogar contra o Bahia, talvez não jogue também na estreia da Libertadores para jogar contra o Corinthians. Para estar 100% e assim, o Palmeiras não quer a volta do Vitor Roque, entre aspas, pela metade. E não é, o núcleo de saúde e performance vai acelerar ou a comissão técnica quer a volta, não. Isso aí é um consenso entre todos. E o Vitor Roque, ele estava muito bem fisicamente, aí ele tomou umas pancadas lá, jogou depois, né, jogou a final do Paulista, e voltou a sentir dores até pela questão do jogo contra o Vasco, que foi logo na sequência do título. Isso acabou dando uma acelerada ali naquilo que estava já quase no limite para estourar. Então o Vitor Roque, o Palmeiras quer 100% e provavelmente é o jogo contra o Corinthians. Vamos ver como é que vai sair a lista de relacionados para a viagem amanhã, né? Assim, o Palmeiras só vai colocar o Vitor Roque à disposição do Abel se ele tiver de fato 100% e no consenso entre núcleo de saúde e performance e comissão técnica. Contra o Corinthians, o Arias já não joga, né? Ele tá suspenso. Porque ele tomou o cartão bobo, né, inclusive. E aí você estava ontem lá no jogo e chamou a atenção que, assim, quando deu 60 minutos de jogo, o Abel já começou... Não, você estava no jogo do Corinthians. Estava no jogo do Corinthians. É que ele faz quase todos os jogos. O Hernan, ele tá onipresente. Não, mas aí quando deu 12, 13 minutos... Eu queria estar em Salvador. Quando ia bater 60 minutos de jogo, o Abel já trocou ali 3 jogadores, logo depois também colocou o Felipe Anderson. Sim. Então, acho que nesse... Acho não, né? Só você ver o acompanhamento do trabalho para entender que 60 minutos ele começa a trocar as peças porque vai ter essa sequência pesada e decisiva nesses dias. Até porque, assim, se o Hernan traz a informação que pode ser que o Vitor Roque jogue contra o Corinthians no final de semana, seria bom que ele ganhasse minutos no meio da semana, né? Para ele recuperar a forma física e tudo mais, senão ele vai entrar muito frio na partida e tem a chance de se lesionar. Mas o Palmeiras não corre risco, né? Porque é sempre muito bem planejado esses retornos. Tem uma apuração também do Daniel Bocato de como o Palmeiras está vendo aí, então, essa questão toda, porque ontem, de novo, né, teve muita questão ali de arbitragem, a polêmica toda, foi assunto aí nos programas de debate também, para não falar nas redes sociais que sempre vão à loucura. O Palmeiras, ele tá vendo que virou, assim, quase que uma muleta ou uma moda de, nos jogos do Palmeiras, ficarem caçando coisas ali para reclamar da arbitragem. Ontem no linha de passe discutiu isso, no linha de passe? Discutimos, a maioria, alguns acho que até acharam que dava para marcar falta, outros não, mas entenderam que o árbitro estava bem colocado ali, não era uma questão para interferência do VAR. É bobeira. Os comentaristas de arbitragem que eu vi a Renata, claro, né, que é a nossa comentarista, falou que não era para ser anulado, vi também o Paulo César Oliveira falando o mesmo também ali na transmissão. Qual programa você prefere, linha de passe, Sport Center ou Fala Fonte? Escolhe agora, rápido. Um top 3? Top 3, vai, escolhe. Estão todos no meu coração. Nossa, muito moreno. Pelo amor de Deus. Eu escolho os que eu apresento. Todos, né? Não, ontem foi por conta da nossa escala de Páscoa. Gostei você no linha de passe, viu? Gostei, tá parabéns, bom. Viu? Obrigado. Bom, então daqui a pouco vai ter mais lá no espn.com.br também, tá? Sobre essa maneira como o Palmeiras está vendo essa questão toda ali da arbitragem. Tem uma última notícia aí ou não? Vai, solta aí. Tem que falar do Botafogo. Quem tem do Botafogo? Bola, reclamações de arbitragem, que foi se teria sido falta ou não teria sido falta. Fato é que o Palmeiras enfrentou já 3 times que disputam, em tese, disputam com ele o título lá, o primeiro, a ponta de cima da tabela. Ganhou de 2 fora de casa, do Fluminense, do São Paulo e do Bahia, e ganhou do Fluminense em casa. E tem 5 pontos de vantagem sobre todo mundo, com 10 rodadas, onde as coisas começam a separar homens e meninos. Isso que você falou das vitórias do Palmeiras foi justamente uma das grandes críticas ao Palmeiras do ano passado, né?
O Palmeiras não ganhava dos times da parte de cima da tabela. Neste ano, o Palmeiras faz o oposto. 100% contra os 3 times que estão com ele ali no G4, no momento, né? Que é o Fluminense, o São Paulo e o Bahia. Mais do que isso, ontem o Palmeiras ganhou de um time que não perdia em casa desde novembro e que o próprio Palmeiras, mesmo nesse momento vencedor no Campeonato Brasileiro, tem dificuldades de jogar na Bahia. Essa foi a segunda vitória nos últimos 6, 7 jogos jogando lá contra o Bahia em Salvador. Foi uma partida em que, assim, eu achei uma partida bem estratégica do ponto de vista tático, até quando você via mudanças, você via o que o Bahia no começo do jogo estava matando todas as vezes que o Palmeiras tentava sair em contra-ataque, com falta ou com uma boa marcação na hora certa. Depois o Palmeiras achou o gol num momento em que o Palmeiras trocou 16, 17 passes até o Andrés achar a virada no Arias, o Arias tocar, e é um golaço do Palmeiras com o calcanhar do Flaco. E você via ali um time consciente buscando um espaço num jogo em que o Bahia estava fazendo um jogo muito bom. Um jogo bastante intenso e um jogo bem parelho com o Palmeiras, para, como disse o Arnaldo, muitas vezes melhor do que o Palmeiras em boa parte do jogo. Só que é aquela história que a gente vê muitas vezes o Palmeiras, né? O time tem a bola e tal, mas o Carlos Miguel não estava exatamente sendo exigido nesse primeiro tempo, especialmente. O Palmeiras vai com 1-0 pro vestiário, volta, e aí o Bahia encaixota o Palmeiras. O Everton Ribeiro começou a fazer o que quis no jogo, estava jogando muito bem o Everton Ribeiro. O Carlos Miguel faz uma defesa de peito muito difícil, cara a cara ali, quase que só tampando espaço. O Giai tira a bola em cima da linha do Everton Ribeiro. Essas foram as 2 grandes chances do Bahia, sem contar o próprio gol de empate. E aí, 2 coisas que casaram para o Palmeiras melhorar no jogo. Ao mesmo tempo que o Palmeiras mudou seu esquema, saíram Flaco e Arias e o Evangelista entrou, então o Palmeiras passou a ter o meio de campo com Marlon Andréas e Evangelista. O Palmeiras ficou muito mais seguro nesse setor. O Bahia também perdeu o Everton Ribeiro. Então casou as 2 coisas ao mesmo tempo e o Palmeiras se acalmou em campo com 1-1. O Bahia ainda tinha mais a bola, mas também não estava conseguindo ameaçar de verdade. Parecia que aquele 1-1 estava bom para o Palmeiras e que o Bahia ia pressionar, o Palmeiras ia tentar achar um gol ali num contra-ataque com o Luigi, com o Sousa, que tinham acabado de entrar, e eram jogadores que iam ficar ali esperando justamente essa bola. Só que aí teve o gol do gol contra do Bahia, e o Palmeiras venceu um jogo que, para mim, se você for olhar o desempenho, acho que o empate era mais justo do que a vitória do Palmeiras, mas num campeonato de pontos corridos, a gente já sabe, já viu histórias assim. O Palmeiras, ele se coloca como candidato justamente por vencer partidas quando ninguém mais acredita que vai vencer. O Palmeiras fez isso ontem, é uma vitória de alguém que quer entrar na rota para ser campeão, é uma vitória de um jogo grande, que era uma das chagas do Palmeiras do ano passado. Então, e o Palmeiras rodando o elenco já, como eu disse, tirou o Arias e o Flaco aos 15, já porque na quarta-feira tem Palmeiras e Júnior Barranquilla na estreia da Libertadores na Colômbia. O Palmeiras nem volta para São Paulo, vai dormir em Salvador, deve estar acordando agora, assistindo a gente no pós tomando café lá, e vai viajar para a Colômbia em seguida. Então uma vitória gigantesca do Palmeiras. E para falar das questões da arbitragem, eu não achei rigorosamente nada do Gomes no lance. O Gomes estava sendo sanduichado com o Michel atrás e com o David na frente. O Gomes nem faz força, ele estava com o braço dobrado, e é quase que um braço de proteção, porque ele estava sendo empurrado por trás e estava um cara na frente dele. Atrás, o Murilo estava sendo agarrado pelo Jean Lucas. Então, no final, se você frisar a imagem, tem mais pênalti do Murilo do que falta do Gustavo Gomes. Para mim, o gol completamente legal. E eu nem vejo margem para comparação com o lance do Fluminense, que muita gente ontem comparou. Eu acho que no caso do Castilho do Fluminense, o Castilho faz força, estica o braço, empurra pelo peito o jogador do Curitiba. Ontem o Gomes estava sendo sanduichado. Eu não vejo nem comparação nesses lances. Acho que, para mim, a arbitragem, ela deixou o jogo correr, foi ok. Achei o cartão amarelo do Arias um pouco exagerado, mas tudo bem também, nada fora da curva. Para mim, não tem muito o que falar na questão da arbitragem para essa vitória do Palmeiras, não, Tironi. Vou falar, sim, sobre quem achou, quem não achou pênalti. Para mim também não foi, mas... Falta, né? Falta. Pênalti não, falta. Pênalti não, falta. Mas aí, Arnaldo, 10 rodadas, 5 pontos de vantagem, ganhou já de 3 grandões que estão disputando com ele, contrastando com as últimas temporadas. Palmeiras on fire. Sem dúvida. E acho que não ganhou até agora dos algozes do ano passado, né? Corinthians
no final de semana, e Flamengo talvez seja o principal perseguidor. O nível de acabamento do Palmeiras melhorou muito, né? As contratações do Marlon Freitas e do Arias deram ainda mais qualidade ao time. E o Palmeiras voltou a cuidar bem dos seus detalhes, a bola parada. Então, acho que explica um pouco esse empenho impressionante nesse início de campeonato. E é aquilo, se fosse outro time com essa margem de 5 pontos de diferença, você fala, daqui a pouco vai ter uma queda. Você não espera quedas vertiginosas do Palmeiras. Então, para tirar do Palmeiras... Ano passado teve. Teve. Teve com um outro adversário galopando, né? Com outro adversário do mesmo nível. Né? Pode acontecer de novo. Pode. Acho que o Palmeiras tem, até a parada da Copa, sempre achei. O Palmeiras tem uma possibilidade grande de aumento de vantagem, até porque as Copas dele até a parada do Mundial são fáceis. O Palmeiras tem um grupo muito fácil na Libertadores e ele não tem a eliminatória da Copa do Brasil. Ele joga contra o pior time da Copa do Brasil, um campo neutro. Então o Palmeiras não vai ter... Então, dessas 16 partidas, 8 do Palmeiras, metade é baba. Então ele pode chegar no Brasileiro. Ele já jogou com um monte de gente lá de cima. Ninguém tem esse calendário, tá? Dos que estão jogando a Libertadores. O Bahia não tem, né? O Bahia não tem a competição sul-americana. E acho que o Bahia, para falar de quem perdeu, parece que o Bahia não vai nunca mais aparecer no front. Perdeu com confronto direto em casa. Mas eu acho que o Bahia, pela atitude, pode ser o Bahia está incomodando o Palmeiras, de alguma forma. Até institucionalmente. Ano passado ganhou Rogério contra... O Rogério é o mais longevo depois do Abel. O Abel fica dando resposta pro Rogério, o Rogério alfinetando o Palmeiras, o Palmeiras na rede social falando da ligação direta. É um sinal de grandeza do Bahia. É isso que eu estava esperando. Acho que o Bahia tem que incomodar, tem que espervinhar até o final mesmo. O Palmeiras só existe contra todo mundo. O Bahia tem que fazer. É muito cascudo, cara. A maior qualidade do Palmeiras, do Abel, é a persistência. Eles não desistem. Quantas e quantas vezes a gente vem aqui e fala do pacto, né? Fala da ovelha que foi sacrificada, da cabra. Porque toda vez, porque eles não desistem, cara. Eles acreditam que eles vão conseguir. Eles acreditam que a qualquer momento eles vão achar um gol. E eles insistem, insistem até que eles vão lá e acham o gol. Você concorda com isso, Canidinho? Não sei nem como descrever, né? É óbvio que as pessoas usam pacto até de forma pejorativa para indicar qualquer coisa. Isso já irritou o Abel. Essa expressão a gente já viu até na série. Isso irrita o Abel, isso tira ele do sério. Mas é o lance do corpo fechado, né? Cada chance que o adversário tem e não aproveita, meio que isso alimenta o Palmeiras. Aumenta a barrinha. Aumenta a barrinha. Eles não fizeram? Então tá bom, vou chegar lá e vou fazer. E aí acho que foi um jogo, mais um jogo, né? Uma história parecida, né? E o Bahia amassou. Durante alguma parte do jogo, o Bahia amassou. Não foi o jogo inteiro. O Bahia também não estava chegando toda hora, mas foi um time que criou mais oportunidades, melhores oportunidades. Bora irritar o Abel, bora irritar o Abel. Bora irritar o professor. Vai lá, fala aí, Canidinho. Por exemplo, teve o lance do... Né, o Bahia já estava merecendo o gol de empate quando ele fez. Primeiro gol, um golaço do John Arias, nenhuma novidade. Tudo já anunciado, tudo já sabia que ia acontecer. O John Arias jogando agora lá na ponta esquerda, né? Mas ele fez um gol muito parecido no Fluminense Atlético Mineiro em 2022. Essa chapadinha que ele bota ali no ângulo. Ele é realmente um jogador muito diferenciado, ele é o escape, né, quando precisa, ninguém consegue roubar a bola dele com facilidade, tudo mais, nenhuma novidade, né? Ele já está jogando bem já há algum tempo, o Arias, breve começo ali. Mas o Bahia estava merecendo um empate. Demorou a fazer o gol de empate até, dadas as oportunidades que foi criando. E depois tem a chance de ouro, que alguém se joga ali, não sei se foi o Everal. Qual? Do calcanhar do Everton Ribeiro. Que alguém se joga ali para salvar, e quando você vê, o Everton Ribeiro tá na pequena área, só tem o Carlos Miguel e o Giai, que foi proteger muito bem ali a linha do gol, e o Everton Ribeiro dá um calcanhar, a bola passa pelo Carlos Miguel, e o Giai corta em cima da linha, você fala, cara, não acredito. Você fica naquela do tipo, como é que isso aí não foi gol? E aí cresceu, subiu a barrinha do Palmeiras, e depois, no fim do jogo, passou a rondar a área do Bahia e veio o escanteio. Aí você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe, né? Quem tá assistindo já sabe que a chance é enorme. Pois é. Eu vi muita reclamação de arbitragem dos dois lados. Eu acho que o Abel exagerou. Eu acho que o menino que chama Lucas Casagrande é um bom árbitro.
mas ele não pode entrar no daronquismo. O árbitro hipertrofiado, a gente tem que falar sobre essa instituição brasileira que é o árbitro hipertrofiado. Calma, entendeu? A posição física, não sei o que, dialoga, faz um jogo tranquilo. Ele errou numa vantagem que ele deu lá, numa não vantagem que ele deu pro Palmeiras, depois ele não deu cartão pro jogador do Bahia. Teve muita falta no começo, ele poderia ter punido com mais amarelo para tentar segurar o jogo, mas ele é novo também, tá aprendendo, mas é exagerado. Agora, o lance do gol, primeiro, eu achei que a transmissão foi mal. Na hora que acontece o gol, a transmissão mostrou 3 ângulos da repetição e em 2 deles a câmera estava em movimento. Então você não consegue, com a área cheia de gente, ver exatamente do que eles estão falando. Aí quando eles dão o take por trás, o Gustavo Gomes está meio no canto da tela aqui, o ângulo está muito mais no Murilo, que está sendo agarrado dentro da área também, do que qualquer outra coisa. Então foi muito difícil de ver. Eu achei que a transmissão, eu não sei nem qual imagem que o VAR conseguiu olhar, porque foi difícil de ver. Mas eu não achei que houve empurrão. Eu não achei que houve carga do Gustavo Gomes para deslocar o adversário. Eu vi ele disputando a bola com 2 adversários, um empurrando o outro, mas sempre muito ombro e braço, antebraço, não vi nem mão, assim, eu não consigo ver falta, tá? Me perdoem, sei que isso irrita o chat, sei que era muito mais fácil para mim falar que foi esquema da Crefisa, era muito melhor para mim, ia ter 100 mil inscritos hoje, mas desculpa, eu não consigo ver a falta do Gustavo Gomes. Fala aí, Canedinho. Acho que esbarra numa questão de critério dentro do próprio campeonato, lances parecidos. Eu achei que houve falta do Castilho do Fluminense sábado, com o jogador do Coritiba no gol anulado do Serna. Não sei se você viu o lance. Eu achei falta, falei pra você que eu achei falta. Achei falta. Achei corretamente marcado também. Só que aí, você mesmo, quando a gente foi falar do Wilton, você me mandou um vídeo também, né? Do próprio Wilton, tendo 3 decisões diferentes. Então, isso aí a gente pode conversar também. Isso a falta de critério eu concordo super. Você me dizer, tá bom, não foi esse, mas vai ter um lance igual na quarta-feira e vão marcar. Isso eu super concordo. Mas o certo é certo e o errado é errado. Não houve nada nesse lance do Gustavo, na minha opinião. Eu acho que assim, o que aconteceu na disputa é que o Gustavo ele não estava subindo que nem o David. Era o David, né? Era. Agora não. Fez uma boa partida. Era assim. Que fez o gol. O Gustavo não estava subindo com ele. Então, quando desloca, que tem força com força, mas o David, ele tá mirando a bola. O Gustavo não subiu tanto quanto. Então, não estava vendo uma super disputa ali. Mas, então, qualquer força que fosse ser utilizada pelo Gustavo, talvez pudesse ser interpretada como falta. Eu também não achei falta. Eu interpreto como falta quando faz assim. Para mim, isso é falta. Quando com você faz isso, com a mão e a flexão de cotovelo empurrando, como foi o Jorginho no Gustavo Gomes no jogo do Flamengo, que esse a gente não tem como esquecer. E era o Wilton, tá? Claro, era o Wilton Pereira de Sampaio. Como fez o Castilho, o empurrão. Agora, você subir junto, disputando ali ombro a ombro, antebraço com antebraço, sei lá. Eu acho... O pessoal espera que depois dessas análises aí, né, não fique mais tendo esse imbróglio desnecessário, cara. Desnecessário, os caras perdem, ficam procurando motivos pra justificar a derrota. Perdeu. Se o Palmeiras perdesse ontem, a gente fica chateado, mas depois de 2 dias a gente vê que, cara, às vezes é tempestade no copo d'água, pô. Como é que o cara vai fazer falta no alto, pô? Gustavo Gomes no alto, velho. Pelo amor de Deus, isso é muita... Pô, tem até torcedor do Flamengo no Instagram, como trouxe no vídeo anterior, falando que aquilo não foi nada. Torcedor do Flamengo, que geralmente fica acusando o Palmeiras, dizendo que o VAR fica ao lado do Palmeiras, né? Os caras falando que não foi nada. Mas a torcida do Bahia tá dizendo que foi falta, cara. Tem torcedor de clubismo, velho. Claro, o time quer brigar por coisa lá em cima. Cara, vai brigar, mas tem que ter paciência, pô. Pode dizer que aquilo ali do Gustavo Gomes foi falta, o cara no alto. Antes do Gustavo Gomes subir, teve o Michel Araújo que estava ali empurrando, segurando o Gomes. Seria pênalti pro Palmeiras, então, porque foi antes da jogada do Gomes, ou antes do Gomes subir para brigar com a bola com o David Duarte. Então seria pênalti pro Palmeiras. Então, os caras invertem tudo. É uma loucura. Futebol tá chato, velho.
Ninguém aceita perder. Todo mundo que perde, o que ganhou, não mereceu. Tudo bem, o Bahia jogou bem. É o estilo de jogo do Palmeiras. Palmeiras não é um time que tem posse de bola do começo até o fim. Palmeiras deixa o cara jogar, deixa o time jogar, pra jogar muitas das vezes no contra-ataque. Claro que não joga sempre no contra-ataque. Palmeiras também tem jogadores que tocam muito bem a bola, que é o John Arias, o Marlon Freitas, né? Tem o Andrés Pereira. São jogadores cascudos que sabem trabalhar a bola, sabem jogar. Então, essa conversa de chutão, essa conversa que foi falta, pô, isso é desculpa de perdedor, pô. O Rogério Ceni é freguês do Abel, pô. E fica esse negócio já levando pro pessoal, falando coisas, já levando pro pessoal, dizendo que o Palmeiras joga no chutão. Por isso que o Mancini detonou, pô. E agora, ontem o meu Mancini, Rogério Ceni, agora, tá satisfeito? É verdade, pô. Que fica procurando problema, perdeu, velho. O jogo foi bom, velho. O Bahia, antigamente, o Palmeiras chegava lá e espancava o Bahia tranquilo. Hoje em dia, não, tá dando trabalho, porque o Bahia está evoluindo. Então tem que ser falado isso também, como o Mauro falou. Como o Arnaldo falou, o Bahia está evoluindo, deu trabalho ao Palmeiras. Antes chegava lá, 2, 3, 4, 3-1, 4-1. Agora não, agora é trabalho para ganhar, porque o Bahia evoluiu mesmo, tem que ser falado também. Mas dizer que aquilo aí foi falta, pelo amor de Deus. Mas o Palmeiras é assim mesmo, velho. Quem é torcedor do Palmeiras sabe que vai ter sofrimento, velho. Vai ter sofrimento. O segundo gol foi contra, mas o importante é os 3 pontos hoje e 25 pontos aí. 83% de aproveitamento, beleza? É embaçado demais, o Palmeiras tá embaçado demais, viu, velho? 25 pontos disputado em 30, então só perdeu 5 pontos aí. Beleza? Abraço a todos aí, estamos de volta aí se Deus quiser com mais um vídeo. Abraço, se inscreva, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e tamo junto.